Bom dia, torcedor vascaíno. Jéssica Dias aqui na área com vocês. Está começando mais um Bom Dia Gigante nesse penúltimo dia do ano. Último Bom Dia Gigante também dessa temporada de 2021. A gente já fica meio nostálgico. Eu sei que o Emerson Rocha poderia estar aqui para se despedir de vocês nesse Bom Dia Gigante, mas quem sabe ele não aparece ainda aqui nesse vídeo. Eu já começo te pedindo seu like, a sua curtida, seu comentário, a sua opinião, que você interaja aí com a gente nos comentários. Também envie o link para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaíno se você não é inscrito, também nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. E nós começamos o Bom Dia Gigante de hoje falando de polêmica. Polêmica porque é um assunto que divide muito a opinião entre a torcida vascaína. Eu estou falando do Diego Souza porque surge um capítulo novo do que seria aí a novela de definição do futuro do jogador. O presidente da equipe do Grêmio, o Romildo Bolzan, admitiu em entrevista a possibilidade do Grêmio recontratar o Diego Souza, que deixou o Grêmio, né, porque o contrato se encerrou e aí o tricolor gaúcho não renovou o contrato do Diego Souza. Mas então o presidente disse que pode sim recontratá-lo. Agora, além da equipe do Sport, né, que tenta também a contratação, surge mais um concorrente aí para o Vasco. O Diego Souza tem em mãos uma proposta e uma contraproposta da equipe do Sport, que vê com bastante otimismo que o jogador atue por lá na temporada de 2022, e tem também a proposta do Vasco. E aí, como o Vasco fica nessa situação? Será que o Vasco vai para essa queda de braço para tentar a contratação do próprio Diego Souza? E aí eu confirmo para vocês que não. O Vasco já fez a sua proposta e agora aguarda a resposta do jogador. Não vai entrar nessa queda de braço, nesse embate, para poder contar com ele na próxima temporada. Mas me digam, valeria a pena então o Vasco fazer esse esforço extra para ter o jogador, para ter o Diego Souza no próximo ano? Quem comenta pra gente é o nosso companheiro Jean Faísca. Salve galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Parece que a chegada do Diego Souza ao Vasco fica cada vez mais difícil. Ontem chegou a notícia que o Grêmio pode recontratar o Diego Souza. Puro suco do futebol brasileiro. Aí a pergunta que fica é a seguinte: será que o Vasco precisa e deve entrar nesse leilão para ter o Diego Souza? Eu acredito que não. O Vasco já sabe qual é o seu teto, o Vasco sabe até onde pode chegar, e eu acho que a maneira do Vasco seduzir o Diego Souza é dar a certeza para esse jogador que ele terá o seu salário em dia. Agora, o Vasco fazer loucura, o Vasco tentar algo a mais daquilo que vai fazer para aquelas cerejas do bolo que o Carlos Brasil deixou claro que vai trazer para o ano que vem, eu acho que não deve fazer loucura nenhuma. O Vasco deve ir ao mercado sim, buscar jogadores diferenciados, mas que isso comprometa o ano do Vasco financeiramente eu não vejo como viável. E olha, que em se tratando de Diego Souza, eu acho que vale sim o esforço. Agora, um esforço que caiba dentro do bolso do Vasco. Valeu, galera. Essa é a minha opinião. Até a próxima. Mais uma coisa é realidade. O Vasco tem encontrado resistência no mercado da bola porque tem um orçamento reduzido para montagem de elenco e aí busca jogadores que venham com baixo custo ou até mesmo sem custo algum. Do outro lado, estão os clubes detentores dos direitos desses atletas que interessam ao Vasco, como por exemplo a situação do Olímpia com o Jorge Recalde. Ele quer jogar no Vasco, quer jogar no Brasil, mas o Vasco está tentando negociar a questão financeira com o Olímpia. É uma negociação mais minuciosa, pode levar sim um pouco mais de tempo, mas o Vasco ainda não desistiu do Jorge Recalde. Tem também a situação do Luiz Amarídia, jogador do Vélez. O Vélez pede $250 mil pelo menos para poder liberar o Luiz Amarídia, que quer também jogar no Vasco. Ele tem postado ali vídeos dos seus treinamentos com música popular brasileira ao fundo. Ele quer jogar no Vasco, mas tem a questão financeira que pesa. O Vasco está preparando ali o que seria uma proposta, o que pode oferecer para o jogador. É claro que o valor vai ser abaixo desses $250 mil, mas o Vasco está vendo o que pode fazer. O que pesa do lado de cá é justamente a questão financeira do Vasco, que termina o ano de 2021 devendo pelo menos 2 meses de salários aos seus funcionários. Também está em débito
com o 13º. E aí, desembolsar uma grana para contratar um jogador e ficar em débito com esses funcionários, a questão fica um pouco complicada. Então isso está sendo tratado, é claro, com bastante paciência, e o Vasco vai fazer apenas o que pode para contratar o Luiz Amarídia. Também surgem novos nomes, agora o atacante argentino Pablo Magnin, que é da equipe do Tigre, que disputou a 2ª divisão da Argentina. Esse jogador foi artilheiro da competição e a gente foi confirmar com o Vasco se teria alguma negociação por ele. O Vasco não confirmou a informação, inclusive a gente mais uma vez fala que a gente aqui traz a informação que a gente tem para vocês. Não estamos querendo especular nada, o Vasco não confirmou, então a informação é essa, não tem negociação aberta por esse jogador. Até ontem, no Avenews, o Flávio Dias falou que o Carlos Brasil confirmou para ele que muitos jogadores são oferecidos para o Vasco diariamente e poucos têm potencial para vestir a camisa do Cruz Maltino. Então aqui a gente traz para vocês o que há de verdade. O Vasco não confirma a negociação com Pablo Magnin. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Quem só falta ser anunciado é o atacante Raniel, que já assinou com o Vasco, deve se apresentar junto com o elenco no próximo dia 3 de janeiro. A situação desse jogador também traz bastante desconfiança para o torcedor vascaíno, principalmente pela questão física. E aí nós perguntamos para 5 membros aqui do canal se eles acham que o Raniel vai dar certo no Vasco nesse ano de 2022. Tá vendo aí? Esses são os benefícios de você ser um membro aqui do canal Atenção Vascaíno. Se você se interessar, é só ir no link que está fixado aqui embaixo na descrição, clicar lá e você vai ter maiores informações de como se tornar um membro aqui do canal Atenção Vascaínos. Mas vamos às opiniões desses torcedores. E aí, o Raniel, será que dá certo? Vamos ouvir. Bom dia, galera do Atenção Vascaínos. Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Feliz ano novo a todos. O Raniel, acho que está na hora de... Acho que o Vasco não precisa de Raniel. 500 minutos. Em 19 jogos durante o ano, galera, fica difícil. Vamos apostar em jogadores realmente que venham para ajudar, tá bom? Eu sou muito otimista, né? Acredito que o Raniel tem que dar uma guinada na carreira dele novamente, dar uma alavancada, porque ele está em baixa. E o Vasco é uma excelente oportunidade para ele estar recomeçando a carreira dele. Aquele Raniel dos tempos de Cruzeiro. Por isso, eu acredito que ele vai dar muito certo no Vasco com o Zé Ricardo em 2022. Falou, galera? Um grande abraço e beijão no coração. Fala, galera! Bom dia, Jéssica Dias. Então, eu acredito que o Raniel é um jogador que vem para o Vasco para compor o elenco. Não é um jogador que vem para ser protagonista e é um jogador que tem um perfil de alguns jogadores que foram integrantes da temporada 2021, né, como o caso do Zeca, Marquinhos Gabriel, jogadores que tiveram boas passagens em outros clubes e em outro momento em sua carreira, e a gente viu que no Vasco eles não conseguiram render aquilo que se esperava. Então é isso, valeu aí, tamo junto! Bom dia, Jéssica Dias, filha do Flávio Dias. Eu acredito que o Raniel possa dar certo para 2022. Mas tudo vai passar mais pela montagem do elenco, né? Ele provavelmente não vai ser o cara de 2022. Espero que ele seja um operário, espero sim que dê certo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, galera ligada no canal Atenção Vascaínos. Dando minha opinião sobre o Raniel, vai ser bem curto. Uma incógnita, uma aposta como todos os outros aí nesse momento da carreira dele. Então é esperar para ver. Valeu? Bom dia para todos. E agora nós vamos àquele quadro que eu sei que vocês adoram, notícias rápidas e diretas aqui no Bom Dia Gigante. Está confirmada a informação de que o Vasco vai realizar uma semana de pré-temporada fora do Rio de Janeiro.
A cidade será em Pinheiral, no interior de São Paulo. O Vasco vai treinar no CT João Avelange, que estava sendo ocupado pela seleção brasileira. Os treinamentos devem acontecer no período entre os dias 12 e 19 de janeiro. Nos demais dias, o Vasco segue treinando aqui no CT Moacir Barbosa. E o mercado da bola está realmente aquecido. A equipe do Bahia anunciou a saída de diversos jogadores e, em meio a isso, o atacante Rossi também se despediu nas suas redes sociais. É claro que isso logo acendeu uma luz na cabeça do torcedor vascaíno, mas nós confirmamos aqui para vocês que o destino do Rossi vai ser o futebol árabe. O jogador não vai atuar no Brasil na próxima temporada. Tem também a situação do Cruzeiro, que tem gerado bastante polêmica com as mudanças desde a chegada da SAF. O Cruzeiro contratou o centroavante Edu da equipe do Brusque, mas pode rescindir contrato com ele antes mesmo do jogador estrear. Nós entramos em contato com o Edu, que confirmou que ainda não foi notificado pelo Cruzeiro e então o Vasco não poderia já começar a negociar para ter o Edu, que é um desejo do torcedor vascaíno. Mas a gente, é claro, segue acompanhando a situação. Tem também a situação do volante Bruno Gomes, que interessa a equipe do Internacional. O Vasco recebeu uma proposta do futebol russo pelo jogador, mas a proposta não chegou aos 4 milhões de euros que o Vasco deseja ter para poder liberar o Bruno Gomes. E aí então existe a possibilidade dele ser emprestado à equipe do Internacional. Essa negociação envolveria a troca de outros jogadores. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E no próximo dia 3 de janeiro acontece a apresentação do elenco que fica à disposição do Zé Ricardo em 2022 e, ao que parece, Vasco e Leandro Castan não chegaram a um acordo financeiro e ele não rescindiu ainda com o Cruz Maltino. Por isso, existe a possibilidade dele ter que se apresentar ao Vasco na próxima segunda-feira. Afinal, ele ainda tem contrato até o ano de 2022. Tem também a situação dos jogadores, né? Quem se apresenta nesse dia 3? Quem fica à disposição? Como está o elenco do Vasco, que pouco contratou até esse momento? Quem traz os detalhes pra gente é o nosso querido Emerson Rocha. Bom dia, Jéssica e amigos ligados nesse Bom Dia Gigante. Pois é, Jéssica, o Vasco ainda faltando muitas peças para montar esse elenco 2022. O torcedor do Vasco está a cada dia mais preocupado em relação a essa temporada, que vai ser muito complicada e o Vasco precisa voltar à Série A em 2023. O Vasco, até o momento, só fez apenas 6 contratações de forma oficial, que foram anunciadas pelo clube. O goleiro Thiago Rodrigues, o lateral esquerdo Edmar, os 2 zagueiros Luiz Cangá e Anderson Conceição, além do volante Yuri Lara e o meia Isaac, que veio do Grêmio. Além disso, o torcedor do Vasco fica se perguntando, mas e aí, vão chegar outros jogadores? É claro que vão chegar outros jogadores e devem ser anunciados a partir do dia 3 de janeiro. Não sei se vai ser um pacote de jogadores, mas o Vasco deve anunciar gradativamente alguns jogadores já na volta, na reapresentação do elenco, jogadores que possam ser contratados e que vão integrar esse elenco do Vasco. Neste momento, o Vasco trabalha com jogadores que deixam o torcedor ainda mais preocupado. Eu vou trazer aqui hoje qual é o elenco do Vasco nesse momento, só para o torcedor ter uma ideia. Os goleiros são 5, você está vendo aí na tela: Thiago Rodrigues, Lucão, Halls, Alexander e Fintelman. Tem a situação também do Vanderlei, mas o Vanderlei não deve ficar no Vasco, o Vasco está negociando a saída desse profissional. Além disso, laterais, 4 laterais. Lateral direito, Léo Matos, outro lateral direito, Caio Tenório, que deve deixar o clube, além de Riquelme e Edmar, os 2 para a lateral esquerda. Na zaga, Ulisses, Luiz Cangá, Anderson Conceição, Menezes, que estourou a idade e agora vai para o profissional, e o Miranda, que está com essa situação de estar suspenso pela Conmebol.
Volantes: Yuri Lara, Galarça, Bruno Gomes, que o Flávio Dias trouxe ontem no Avenews, que deve deixar o clube junto ao Internacional, Caio Lopes, que tem contrato se encerrando no final de janeiro. Além deles, tem a situação do Juninho e o Everton, jogador que nunca jogou no time profissional, mas que estava na base. O contrato dele se encerra no final desse ano, mas deve ser renovado porque é um jogador que está contundido e por isso o Vasco deve renovar o contrato desse jogador por mais uma temporada. Meias: Nenê, MT, Laranjeira, João Pedro, Isaac, recém-contratado, e o Sarrafiori, que também se recupera de uma cirurgia. Atacantes: Gabriel Peck, John Sanches, que tem contrato até o meio do ano, além do Caio Magno, jogador irmão do Thales Magno, também tem contrato com o Vasco até o final de 2022, mas também não deve ficar no clube para essa temporada. Jogadores que voltam de empréstimo: Lucas Santos, meia, e o Thiago Reis, que também não deve ficar no clube, mas voltam ao Vasco nessa temporada. Além de todos esses jogadores, tem os jogadores que estão indo à Copinha e que vão estourar a idade após essa competição. São os casos de Saulo, lateral direito, JP Galvão, que joga na lateral direita e também na volância, além de Vinícius, atacante, Figueiredo, também atacante, e o Marcos Dias, que também é outro atacante. Ou seja, o Vasco está recheado de garotos vindo da base para o time profissional, mas o Vasco deve emprestar vários deles, não devem ocupar o elenco, que deve chegar a 27 jogadores de linha, mais 5 goleiros, então o Vasco vai ter que ir ao mercado urgente para começar a colocar essas peças no elenco. Beleza, Jéssica? Segue o Bom Dia Gigante. E nós vamos caminhando para o final desse Bom Dia Gigante, o último do ano. E é claro que a gente não poderia terminar esse vídeo sem falar dele, Emerson Rocha, que muitas e muitas noites nesse ano deixou de dormir, dormiu tarde, já quase de manhã, deixou de ficar com seus filhinhos, com a sua esposa, para estar preparando o que é esse Bom Dia Gigante, né? Que tanto nos informa. O Emerson sempre com um sorriso no rosto, muita disposição, fazendo seu trabalho com muito carinho e muito amor para você, torcedor vascaíno, que acompanha aqui o nosso canal. Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários uma salva de palmas para o Emerson Rocha, que merece, é claro, o nosso reconhecimento. É um trabalhador brasileiro, um batalhador, e o nosso careca, que tanto nos alegra todas as manhãs aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu vou ficando por aqui, deixo para vocês o meu feliz ano novo. Ainda vou aparecer aqui no canal, mas já adianto para vocês um beijo e até a próxima!